Saúde os amados irmãos e caros ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos iniciar um estudo. Desenvolver e concluir depois o estudo intitulado ao tema A vinda de Jesus para o arrebatamento não sucederá no Armagedom. Portanto, isto é uma afirmação, depois eu vou desenvolver este tema. A vinda de Jesus para o arrebatamento não sucederá no Armagedom. Vamos então orar para que Deus venha a conceder-nos da sua graça, a conceder-nos do seu perdão, do seu amor, do seu entendimento nas Sagradas Escrituras. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu te peço perdão, Senhor, por todas as minhas falhas. Quer tenham sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, atos, aleluia, omissões, reações ou palavras, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa todas as minhas falhas nesta hora, principalmente as omissões, Senhor. Porque a Tua Palavra diz, ainda que eu, aleluia, ainda que eu entregasse todos os meus bens e desse para os pobres, ainda, aleluia, que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aumenta, Senhor, o meu amor pelas almas, aleluia, que precisam da Tua salvação, Senhor. Perdoa as minhas falhas nesta hora, meu Pai, vai derramando a Tua glória sobre este estudo, meu Pai. Envia anjos sobre os quatro ventos, norte, sul, leste e oeste, Senhor, ao redor deste estudo. Amarra todo o demónio, todo o principado, potestade, todo o demónio, toda obra de feitiçaria, magia negra, bruxeira, obra satânica, obra de satanistas, venha a ser destruída pelo sangue do Cordeiro. Aliás, em nome de Jesus, alabando e cobre-nos com o Teu sangue, Jesus, Senhor, dá a vitória. E aqueles que nos estiverem a ouvir, Senhor, venham a ser cheios, venham a ser renovados na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, abra o entendimento do Teu povo. Amém? Sem mais delongas, vamos entrar no estudo. A vinda de Jesus para o arrebatamento não se dará no Armagedom, ou não ocorrerá na batalha do Armagedom. Porquê é que eu digo isto? Por dois motivos. Há dois motivos pelos quais eu afirmo que a vinda de Jesus para o arrebatamento não vai ocorrer na descida de Jesus para a batalha do Armagedom. Por dois motivos. Primeiro motivo, por uma questão temporal. Portanto, por um problema de tempo. Timing. Aleluia. El tiempo. São tempos diferentes, conforme tu vais ver. Primeiro é por uma questão temporal. Segundo, B, por uma questão de eventos. São eventos diferentes. Portanto, há tempos diferentes. Há um tempo diferente. Há um tempo para a vinda de Jesus para o arrebatamento e há um tempo diferente para a vinda de Jesus para a batalha do Armagedom. Ou para a descida de Jesus. Assim é que é mais correto. Há um tempo para a vinda de Jesus para arrebatar os seus escolhidos e há um tempo para a descida de Jesus montado num cavalo branco para a batalha do Armagedom. São tempos diferentes. B, uma questão de eventos. Os eventos, conforme depois vamos ver no desenvolvimento deste estudo, relacionados com a vinda de Jesus, são diferentes dos eventos relacionados com a descida de Jesus montado num cavalo branco. Porque só para tu veres um pequeno exemplo, quando Jesus vem para arrebatar a sua igreja, vai ser uma vinda pessoal e não impessoal. Não vai ser o Espírito Santo que te vai arrebatar. Isso aí é mentira, meu irmão. Que pregam em muitas igrejas. É mentira. O pai da mentira é o diabo. Deus não quer que tu fiques enganado. Jesus disse, eis que, aleluia, Ele enviará os seus anjos a juntar os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade da terra até à extremidade do céu. De uma a outra extremidade do céu. Então o arrebatamento da terra ao céu, primeiro os anjos são enviados. Há ordens que eles vão, juntam os escolhidos e levam ao céu. Então, tu vês que na batalha do Armagedom, glória a Deus, só para tu teres um exemplo, para já, os eventos são diferentes porque é assim, na vinda de Jesus para o arrebatamento, Jesus desce numa nuvem. E desce na nuvem, mas permanece no céu. Os escolhidos são arrebatados pelos anjos e ajuntados a encontrar o Senhor nos ares, não é na terra. Então o arrebatamento dá-se nos ares. E depois Deus nos leva para a sua glória. E enquanto isso na terra vai ser aberto o sétimo selo do Apocalipse. E começam os juízos do dia do Senhor. Também chamado grande e terrível dia da sua ira a ser derramados sobre a terra. Isso é o que vai acontecer no arrebatamento. Mas no Armagedom, aleluia, tu vês que Jesus desce montado não numa nuvem, mas num cavalo branco. E desce para pelejar a batalha num local onde estão reunidos aqui na terra os exércitos do Anticristo e dos reis da terra. Portanto, estão ali os reis da terra, o Anticristo e os seus exércitos. Não está toda a população mundial. Então são coisas diferentes. Vamos então entrar mais um pouco nesta questão
Na questão temporal, falámos que há duas questões, ou dois motivos pelos quais o arrebatamento não pode ser o mesmo evento que o Armagedom. Eu falei que existe. O primeiro motivo é o motivo temporal, ou a questão temporal. O segundo motivo é o motivo de eventos. Portanto, vai haver tempos diferentes. Um tempo para a vinda de Jesus para o arrebatamento e um tempo para a descida de Jesus para o Armagedom. E vai haver também eventos diferentes. Aleluia. Vai haver eventos diferentes na vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Só para tu veres o exemplo, Jesus vem montado numa nuvem. Mas para a batalha do Armagedom, ele vem no cavalo branco, desce, batalha e depois mais tarde temos a implantação do milénio aqui na Terra. São coisas diferentes. Vamos entrar mais propriamente na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. É assim. Depois já vamos estar aqui abrindo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas eu senti, vamos abrir aqui. Senti de abrir, vamos abrir aqui. Glória a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O problema de muita gente fazer confusão hoje nas igrejas, em relação à vinda de Jesus para o arrebatamento, e em relação à batalha do Armagedom, confundir, achar que é a mesma coisa, é que eles não conhecem as Escrituras. E alguns nem o poder de Deus, porque o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade e é o maior professor. Nós não temos necessidade de outro professor, nem de linhas teológicas. Eu não te vou aqui a pregar o pré, nem o mid, nem o pós. Eu creio que cada uma dessas vertentes ou linhas de pensamento teológico tem algumas verdades, mas tem coisas que não são verdades. Então, o arrebatamento não se encontra plenamente em nenhuma dessas três linhas de teologia, até porque todas essas linhas são recentes. Aleluia, todas essas linhas de pensamento são recentes. Por exemplo, o pré-tribulacionismo surgiu só no ano de 1830 com John F. Darby, que era teólogo e fazia parte dos irmãos de Irving. Aleluia. Aliás, dos irmãos de Plymouth. John F. Darby fazia parte dos irmãos de Plymouth. Glória a Deus. E essa teoria surgiu antes, ela já havia sido disputada, ou seja, a origem mesmo é Manuel Lacunza, um padre da Igreja Católica que era jesuíta. E a gente sabe que os jesuítas são os inimigos número 1 dos cristãos bíblicos, que se atêm às Escrituras. E hoje temos precisamente um Papa, um líder mundial religioso, que está a tentar unir todas as igrejas, está já fazendo apelos. Havia um reclame dele, diz: eu sirvo Buda, eu sirvo Alá, eu sirvo Deus, eu sirvo Jesus Cristo. E depois ele comenta, o Papa: mas todos são filhos do mesmo Deus, todos são filhos de Deus, mas todos nós somos filhos de Deus. Então ali já existe então essa força ecuménica que vai depois dar origem ao apoio ao anticristo. Isso já está criado. Portanto, esse movimento grande, igreja que não prega contra a idolatria das falsas igrejas, das falsas religiões, não prega contra a idolatria das imagens de escultura. Por exemplo, aqui em Portugal, a igreja que não prega contra a idolatria que existe em Fátima e a adoração às procissões, às imagens de escultura que ocorrem muito na Igreja Católica, essa para mim é uma falsa igreja, porque não está pregando contra o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu era católico, mas por tradição, porque era obrigado a ser. Agora sou cristão, salvo, nascido de novo, lavado e remido do sangue do Cordeiro, aleluia, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, aleluia, pelo próprio Deus que me revelou a sua verdade. Amém? Entrando aqui, que é para não perder mais tempo. É assim, na questão temporal, verificamos que o Armagedom se dará no final do período dos 30 dias extra, após o término da 70ª semana de Daniel, conforme depois eu te vou ler. Porque há 30 dias, haverá 1290 dias em que a abominação desoladora vai permanecer, ou seja, em que a profanação do templo vai estar. Embora o anticristo tenha 1260 dias para reinar, haverá 1290 dias, até à destruição do anticristo. Portanto, é 1260 dias o tempo dado para ele reinar, 1290 dias até à destruição do anticristo, na batalha do Armagedom. Glória a Deus. E olha aqui. Na questão temporal, ou seja, no motivo temporal, ou na questão temporal, verificamos que o Armagedom se dará no final do período de 30 dias extra, após o término da 70ª semana de Daniel. E isso coincidirá com a última taça
praga da ira de Deus. Porque eles são reunidos, ainda na vigência da sexta taça da ira de Deus, no finalzinho da vigência da sexta taça, eles são todos congregados. E é tudo consumado na Batalha do Armagedão. Ali é aniquilado, é destruído o poder do anticristo e do falso profeta, os quais vão ser lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Enquanto que o arrebatamento ocorrerá, ou acontecerá logo no início, ou seja, no começo do dia do Senhor, e isso sucederá algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, após a grande tribulação daqueles dias e após a abertura do sexto selo do Apocalipse, mas antes que a ira de Deus comece a ser derramada na abertura do sétimo selo. Portanto, na segunda metade da 70ª semana de Daniel, glória a Deus, eu vou usar esta ilustração. Pronto. Imaginando que este telemóvel aqui, este celular, como dizem no Brasil, é a primeira, que isto são metades iguais, que não são, mas vamos imaginar que sejam. Então, este telemóvel aqui, da Nokia, imaginando que são os primeiros 3 anos e meio. O anticristo aqui ao início, aqui neste dedo, que é o dedo indicador, onde eu estou a segurar aqui, este dedo que eu estou aqui a mexer, faz o tratado com a nação de Israel e com as nações árabes, com as nações à volta. E é aberto o primeiro selo, que é o do anticristo, o segundo selo, que é a guerra, o terceiro selo, que é a fome. Haverá pestes e terremotos. Tudo isto são um princípio das dores. Então este período aqui não é nunca chamado como um todo, embora tenha tribulações. Mas ele não é chamado de tribulação, é chamado de princípio das dores. Pois as dores vão aumentar um pouquinho. Então, o primeiro período é o princípio das dores. Há algo que divide, aleluia, ao meio. Imaginando o que divide ao meio, que é este martelo. Pá! O que divide ao meio, partiu ao meio, é precisamente imaginando que o martelo é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Ora vai, porque diz em Daniel 9:27 que ele fará uma aliança com muitos por uma semana e a meio da semana fará cessar as oblações e as ofertas de manjares e estabelecerá a abominação desoladora. Então ele vai sentar no templo e declarar-se: eu sou Deus, agora acabem com os sacrifícios a Deus, agora só sacrificam a mim. Então o anticristo, aqui ele se manifesta como besta. A manifestação do anticristo é só a meio. Ele aparece antes, mas a manifestação dele inclui ele sentar-se no templo e declarar-se Deus. Então ele só se manifesta aqui. E há algo que o impede. E o que o impede é precisamente o dragão ser expulso do céu, porque o dragão vai incorporar a besta. O dragão vai dar o seu poder à besta aqui. Ele vai ter poder para governar por 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então, para tu entenderes, então aqui é a abominação da desolação. Glória a Deus. Porque há algo que o detém. O que detém o anticristo realmente se manifestar como besta, aleluia, é uma batalha que vai haver no céu, com a consequente expulsão de Satanás do céu. Vai ficar confinado à terra e vai ir com grande ira. E vai ter 1260 dias para perseguir Israel. E vai ter há alguns dias, não se sabe quantos, de grande tribulação, de grande perseguição contra os cristãos, que vai ser encurtada, abreviada, literalmente amputada por causa dos escolhidos. Então tu aqui vês, aqui, martelo, a abominação da desolação. Glória a Deus. O anticristo aqui se manifesta. Porquê? Porque o arcanjo Miguel, que é o que o retém, vai deixar de lutar contra o dragão. Ele vai expulsar o dragão do céu e vai deixar o dragão livre para perseguir Israel e para perseguir os cristãos. Ele vai vir com grande fúria. E por isso é que diz regozijai-vos vós aos céus, porque o acusador dos vossos irmãos já foi expulso. Mas diz, ai de vós os que habitais na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então aqui é que o dragão dá o poder à besta. Ele se manifesta como besta. Aleluia. O que é que acontece, meu irmão? Está lá em Apocalipse 12, depois, para leres toda essa incumbência. Aliás, toda essa história real, verdadeira e profética vai acontecer. Então, é assim, imaginando que esta parte aqui é a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Ela começa com grande tribulação, porque diz Mateus 24:21, haverá então uma grande tribulação. Primeiro ele diz, quando depois virdes que o abominável da desolação se encontra no lugar santo, quem lê, entenda. Depois manda fugir, fujam para os montes. Manda fugir. Então aqui começa a grande tribulação. Haverá então, quer dizer que antes não havia. Quer dizer que esta parte aqui, esta metade aqui, que eu chamei de princípio das dores, aliás, Jesus chamou em Mateus 24:8, até aqui, a abertura dos 3 primeiros selos do Apocalipse, ela não é a grande tribulação, é o princípio das dores. Só quando a abominação da desolação, que é o martelo, aleluia, pum, parte a semana em 2, é que haverá então, diz a palavra de Deus em Mateus 24:21, haverá então uma grande tribulação como nunca houve nem tão pouco há de haver.
e se não fossem abreviados, olha lá os dias de ser abreviados, encurtados, literalmente amputados, abreviados, aqueles dias nenhuma carne salvaria, mas por causa dos filhos serão abreviados aqueles dias. Quando eu abrir esta pen, os dias vão ser encurtados, porque o que é que diz Jesus? E logo, ou imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e as potências que estão nos céus serão abaladas. E então verão o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória, com rijo, clamor de trombeta, o qual enviará os seus anjos a juntar os seus filhos desde os quatro ventos da extremidade da terra à extremidade dos céus. Mateus 24, do 29 ao 31, conforme Marcos 13, do 24 ao 27. Então, por causa, a grande tribulação chega ao fim. E logo depois da tribulação, ela chega ao fim. Porquê? Foi amputada, foi cortada. Quando o sol escurece, a lua escurece, e Jesus desce e arrebata os seus escolhidos. Glória a Deus. Até ao final, esta parte, imaginando que esta parte, vou virar ao contrário, para tu perceberes. Imaginando que a parte branca é a grande tribulação. Haverá então grande tribulação como nunca houve, nem tão pouco há de haver. E se não fossem amputados aqueles dias, ou seja, cortados aqueles dias, encurtados, ora, se Deus não pode encurtar a 70ª semana de Daniel, nem o tempo de governo dado ao Anticristo, são os 1260 dias, o que vai ser encurtado é a grande perseguição, a grande tribulação contra os escolhidos. Para quê? Para que haja carne salva, porque senão toda a gente morria, quem é que estava vivo para o arrebatamento? E haverá muitos vivos para o arrebatamento. Haverá alguns que estão terminados a ser mártires, mas haverá vivos para o dia do arrebatamento. Então diz aqui bem claro, se não fossem amputados aqueles dias, nenhuma carne salvaria, mas caso os filhos serão amputados aqueles dias. Então imaginando que aqui a grande tribulação chega ao fim, logo depois da tribulação, a tribulação chega ao fim, o sol escurecerá e a lua escurecerá, os sinais no sol, lua, estrelas e céus, e Jesus vem e arrebata a igreja. E o que é que começa? O tempo do fim, o fim da era, o fim dos tempos, o fim do mundo, ou o chamado Dia do Senhor. O Dia do Senhor, que é o dia da sua ira, começa aqui. E quando é aberto o sétimo selo do Apocalipse, começa depois a ser soadas 7 trombetas, e depois no final as 7 últimas pragas, está a ser culminando tudo aqui no finalzinho. Aleluia. Aqui temos a sexta, glória a Deus. Aqui no finalzinho nós vamos ter a sexta trombeta. E nos 30 dias extra vai ser soada a 7ª trombeta e derramadas as 7 taças da ira, culminando tudo com o Armagedom. Então, isto é o quadro profético dos últimos dias, só para tu teres uma noção. Então eu estava-te a explicar, enquanto que o Armagedom se dará no final do período de 30 dias complementares ou extra ao término da 70ª semana de Daniel, que coincide com a última praga da ira de Deus, a última taça, o arrebatamento acontecerá logo no início do dia do Senhor e após a grande tribulação daqueles dias, que é aquela parte branca que eu te falei da segunda metade. Aleluia! Após a abertura do 6º selo do Apocalipse, mas antes que a ira de Deus comece a ser derramada, quando é aberto o 7º selo. Amém? B. Na questão dos eventos, verificamos que os eventos descritos em Apocalipse 19, relacionados com a descida de Jesus para a batalha do Armagedom, não coincidem com os eventos descritos por Jesus em Mateus 24. Aleluia! Não coincidem com os eventos descritos por Jesus em Mateus 24 relacionados com a sua vinda para arrebatar a igreja. E por isso o arrebatamento e o Armagedom não podem ser a mesma coisa. Vamos aqui para o A, não é? Vamos aqui para o motivo temporal, ou a razão temporal. A. Provas de que a vinda de Jesus para o arrebatamento e a descida de Jesus para guerrear a batalha do Armagedom acontecem em tempos proféticos diferentes. Primeiro, o apóstolo Paulo nos disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao capítulo 5, versículo 11, portanto é do 4.13 ao capítulo 5, versículo 11, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4, que o arrebatamento acontece na vinda de Jesus. E que essa vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja se dará precisamente no dia do Senhor, que é no dia do Senhor aleluia, e depois que é posta a abominação da desolação. Quer dizer que o dia do Senhor não pode ocorrer antes que a abominação da desolação é posta, antes do meio da semana. É depois do meio, alguns depois do meio, porque depois haverá aqueles dias, não se sabe quantos, porque o dia e a hora da vinda de Jesus também ninguém sabe, então os dias de grande tribulação também ninguém sabe quanto é que vai durar. Sabemos quando a grande tribulação chegar ao fim, aleluia, encurtada, quando o sol escurecer e a luz escurecer, aí sim Jesus vem e arrebata a igreja. Isso é o que a gente sabe. Então está bem clara esta palavra, meu irmão. Glória a Deus, né? Aleluia! Então é assim, glória a Deus. O apóstolo Paulo nos disse que o arrebatamento acontece na vinda de Jesus, e essa vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja será precisamente no dia do Senhor e depois que é posta a abominação desoladora.
Portanto, é depois que o anticristo se manifesta como besta a meio da 70ª semana de Daniel. Agora, provas. Vamos a 1 Tessalonicenses. Aleluia. Vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses. Vamos ler Bíblia. Vamos comer Bíblia. Vamos comer Bíblia porque a Bíblia é a verdade. É a palavra de Deus que nos alimenta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 até ao versículo 11 do capítulo 5. Atenção que é um só tema. Não é dois temas. Muitos pregadores, pastores, teólogos ensinam erradamente que 1 Tessalonicenses 4 é o arrebatamento e 1 Tessalonicenses 5 é a vinda do Senhor. É mentira. O pai da mentira é Satanás. É o mesmo evento, conforme eu vou provar. É o mesmo assunto. É a vinda de Jesus para o arrebatamento. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A esperança de ver os entes queridos novamente. Porque a nossa bendita esperança não é que o arrebatamento seja antes da grande tribulação, mas é que nós vamos ver aqueles que já morreram com Cristo. Os nossos irmãos e amigos e familiares que morreram salvos. Essa é a nossa esperança. Por isso nós não nos podemos entristecer, mas vamos ter esperança. Aleluia. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, ou seja, também os que morreram salvos, os que morreram com Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Quando Jesus vier, Ele vai vir com os que morreram salvos, cujos corpos ficaram na terra, mas cujas almas estão lá no céu. Ele vai vir. E ao vir, dá-se-á a primeira ressurreição. E aquelas almas entrarão em corpos de glória. E nós, os vivos, seremos transformados e juntamente arrebatados com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Essa é a ordem dos eventos. Olha aí. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Esta expressão, ficarmos, do grego é sobrevivermos. Nós os que sobrevivermos. Até lá. Quer dizer que nem, aleluia, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, dizia o apóstolo Paulo. Nós os que sobrevivermos até à vinda do Senhor, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, que fala da vinda, parúcia, que é a chegada, é a presença, é o advento, é a vinda de Jesus, aleluia. Não precederemos os que dormem, quer dizer que nós não vamos ser arrebatados antes dos que morreram com Cristo, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Olha o que diz aqui, aleluia, Sharamanai, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com barulho, e com voz de arcanjo, que é a voz de comando, e com a trombeta de Deus. Tá? Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, dar-se-á a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição, sobre ele não terá poder a segunda morte. Está lá em Apocalipse 20, do 4 ao 6. E olha que da primeira ressurreição participam os que não adoraram a besta. E não há nada antes da primeira ressurreição. Não há a ressurreição menos um. Ou a ressurreição zero. Xarabacantaia. Lê Apocalipse e tu vais ver que da primeira ressurreição participam os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa ou nas mãos. Então, fica bem atento a esse detalhe. Tem que haver primeiro uma ressurreição coletiva de santos em corpos de glória. A Bíblia chama de primeira, não há nada antes da primeira. E dessa primeira se participam quem passou pela grande tribulação, obviamente, só depois da grande tribulação haverá a primeira ressurreição. E olha aí, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, aqui diz-me 17, e nós, os ficarmos vivos, os que sobrevivermos, seremos arrebatados. Então, o arrebatamento do versículo 17 não se dá fora da vinda de Jesus, mas dá-se precisamente na parúcia, na vinda, na chegada, na presença, na visita de Jesus do versículo 15. Nós os ficamos vivos para a vinda de Jesus, de modo nenhum, precedemos os que dormem. Então, o arrebatamento do versículo 17 é na vinda de Jesus do versículo 15. Não há confusão nenhuma, aqui está bem claro. Escarrapachado, como diz o português. Aleluia. Continuando, depois ele diz assim, depois nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, quais tempos? Os tempos da vinda do Senhor Jesus do versículo 15 do capítulo 4 para o arrebatamento do versículo 17. Portanto, os tempos e estações, ou seja, as épocas da vinda de Jesus, que já está próxima, essa época da vinda de Jesus, aleluia, para o arrebatamento da igreja, aleluia, nós não temos necessidade de que alguém nos escreva. Não temos necessidade de que alguém se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então o dia do Senhor é o dia do arrebatamento, meu irmão. É o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento. Aqui fala do dia do Senhor. É o dia do Senhor. Ramashuri Kantalamaya. Aleluia. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
E o que é que Jesus comparou em Mateus 24? Haverá o princípio das dores e depois haverá as dores de parto, que é a grande tribulação. Que são dias. E depois dá à luz o quê? Para a igreja, Jesus dá à luz Jesus, porque ele vem arrebatar a igreja, mas para os ímpios vai ser um dia de ira. Começa a ira de Deus a ser derramada. Vai ser livramento para os que estiverem aqui na terra salvos, porque vão ser arrebatados, mas vai ser punição para os ímpios, incrédulos e rebeldes desviados. Aleluia! Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Muitos usam a expressão do ladrão da noite para dizer que a igreja não se vai aperceber, porque ele vai vir como ladrão. Atenção, ele não vai vir como ladrão para a igreja. Não é isso que diz a Escritura. A Escritura diz que ele vai vir como ladrão para os que estão em trevas. Para eles vai ser repentina destruição, mas para nós vai ser regozijo, glória, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Quer dizer, nós não vamos entrar na ira de Deus. Nós passaremos pela ira do diabo. Quando o diabo for expulso do céu e iniciar-se a grande tribulação, que durará dias, porque ele vai incorporar o anticristo que tinha sido morto. E aparentemente ressuscita, mas aquilo é um demónio que sobe do abismo e toma o corpo inerte do anticristo. E ali ele se manifesta como besta e estabelece a abominação da desolação e lhe é dado 42 meses para reinar. Portanto, creio nisto que eu estou a falar porque é o mais coerente com a palavra de Deus. Já orei muito sobre o assunto, Deus me revelou algo em 5 de janeiro de 2015, que o arrebatamento é no dia do Senhor. É no dia do Senhor. A nós não nos vai surpreender, mas vai surpreender aos incrédulos e aos rebeldes desviados e aos crentes que não prestam atenção aos sinais, que acham que vão ser arrebatados antes. Esse vai surpreender, porque não vão estar preparados para aquilo que vão suportar. Não vão estar a viver em santidade, porque muita gente diz, tem que se pregar o pré-tribulacionismo, porque senão o povo não se santifica. Senão não vão estar preparados. Mentira. Tu tens de estar santificado todos os dias. Porque Jesus pode vir para ti hoje, tu podes morrer agora. A qualquer segundo é que tu podes morrer. Aleluia! Rabandogou! Xaramanai, tu podes morrer agora, tu como estás a ver, não estou a rogar pragas, mas tu podes morrer já. Tens um infarto fulminante do miocárdio, ires direto, aleluia, e se morrer já, e se não estiveres preparado, vais direto para o inferno. Aleluia! Xarabai, é uma hipocrisia, porque então a pessoa só se prepara para viver em santidade, só larga o pecado, se souber que Jesus pode vir agora, a qualquer momento. Não. Tu tens que viver sempre em santidade, se não vir hipocrisia, só fazes para engraxar Jesus. Jesus não precisa de graxa, tens que viver sempre em santidade. Aleluia, glória a Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então a nós, irmãos, nós, os crentes fiéis que observamos os sinais e vigiamos, observamos os sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas, os sinais políticos, a nós não nos vai surpreender como ladrão. Então Jesus não vem como ladrão para a igreja santa, fiel, justa e verdadeira. Jesus vem como ladrão da noite para os incrédulos e para os desviados, que são rebeldes. Para esses vem. Porque todos vós sois filhos da luz e do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embedam, embedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos na couraça do fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Olha aqui o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Muitos confundem ira com tribulação. Tribulação, aflição, angústia e passas. Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Ele não disse escapareis. O apóstolo Paulo diz, importa-nos, por meio de muitas tribulações, entremos no reino dos céus. Mas a ira de Deus tu escapas, porque a ira de Deus é a punição contra os ímpios incrédulos e contra os rebeldes e desviados. Contra duas classes. Uns são os ímpios, que não conhecem a Deus. Os outros são os que desobedecem a Deus, os desviados. A ira a gente escapa. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivemos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Glória a Deus. Então, tenho dito. Agora vamos aqui a 2 de Tessalonicenses. Estou aqui provando ponto a ponto. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda. A mesma palavra usada por Paulo, aleluia, a vinda. A parúcia, a presença, a chegada, a visita. Rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, pelo arrebatamento. Quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? No dia do arrebatamento. Então o tema é a vinda de Jesus para o arrebatamento. Rogamos pela vinda de Jesus para o arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou seja, iminente. Pode ser agora. Qualquer assunto pode ser agora mesmo. Xarabacantou. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim o quê? A vinda de Jesus para o arrebatamento. O dia de Cristo, no dia de Cristo é o dia da vinda de Jesus e do arrebatamento. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Tem que haver duas coisas e não uma. Ou seja, e o que é a manifestação da besta? Aleluia!
Conforme eu frisei, tem que haver duas coisas numa. Tem que haver apostasia, não é apostasia e arrebatamento. Não. Apostasia e se manifesta o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o anticristo. E o que é que inclui essa manifestação? Olha aí o que é que inclui essa manifestação. Estou sentindo a presença de Deus. Olha aí, o que é que inclui? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Ele vai se assentar no templo de Deus e vai dizer, agora acabou, vocês já não vão adorar mais Deus nenhum. Então vai iniciar a grande tribulação contra aqueles que creem em Deus. Contra aqueles que creem em Jesus Cristo. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Ramanai. Quando é que ele se vai sentar no templo? A meio. Conforme eu fiz na ilustração. Quando é que ele se vai sentar no templo? Aleluia. As contas tenho aqui. Glória a Deus. As contas não. Vou ter aqui. Pronto. Aqui está o branco e o preto. Imaginando que o branco... Aliás, o preto é o princípio de Deus. E o branco é a segunda metade... O preto é a primeira metade da 72ª... Aliás, semana de Daniel. Os primeiros 3 anos e meio. E o branco é a segunda metade da 70ª semana de Daniel. O que é que divide ao meio? Pum! O martelo. Aleluia. Não é o martelo, mas é a manifestação do anticristo. A abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Isto vai dividir, isso vai dividir em 2 partes a semana e vai iniciar-se a grande perseguição, a grande tribulação que durará dias. Então, quer dizer que a manifestação do anticristo é quando ele sentar lá. Até então ele surge. O anticristo vai surgir antes. Mas ele só se manifesta como besta a meio da 70ª semana de Daniel. E diz aqui, glória a Deus, não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então tu já sabes, para que Jesus venha e arrebate a igreja, o anticristo tem que se manifestar primeiro. Então pelo menos 3 anos e meio tu tens de estar aqui. Mais os diazinhos da grande tribulação, não sabe quantos. Não sabe se são 2, 3, 30, 60, 90. Não sabe se esses dias vão ser 360, não sei. Porque o dia e a hora da vinda de Jesus também ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Olha aí. Glória a Deus. 2. São provas que a vinda de Jesus para o arrebatamento e a descida de Jesus para guerrear a batalha do Armagedão acontecem em tempos proféticos diferentes. 2. Joel profetizou que antes que se inicie o dia do Senhor terão que acontecer primeiro os sinais no Sol e na Lua, conforme Joel 2, 10, 11, 31 e 32. Quer dizer, antes que aquele dia do Senhor, que é o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, tem que haver sinais no Sol, Lua, estrelas e céus, na Terra e no mar. Aleluia, glória a Deus. Mas principalmente no Sol e na Lua, que é o mais marcante, o mais visível. Aleluia. Olha aí, Joel. Vamos aqui para o livro do profeta Joel. Joel, capítulo 2, versículo 10, 11. Diante dele tremerá a terra. Tu também depois vais ver na abertura do 6º selo de Apocalipse o cumprimento. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus. Jesus disse, as potências dos céus serão abaladas, em Mateus 24. A mesma linguagem da vinda de Jesus. O sol e a lua se enegrecerão. Jesus disse, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas retirarão o seu resplendor. As potências que estão nos céus serão abaladas. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível. Conforme eu digo, é grande. Porque haverá dias de grande tribulação e depois começa o dia do Senhor. Mas não é um dia de 24 horas. Aleluia. Conforme eu dividi a parte branca da parte vermelha, desta pena, quando houve a divisão, aqui é a grande tribulação, que é encurtada quando o sol e a lua escurecem. Aqui começa o dia do Senhor, que é a parte vermelha. É um dia grande, não se sabe quanto tempo, mas ele vai ser grande, não vai ser apenas um dia literal de 24 horas. É um dia... Aleluia. É um dia muito grande e muito temível. E quem o poderá suportar? E o que é que disseram em Apocalipse 6 a 7? É vindo o grande dia da sua ira, quem o poderá suportar? A mesma linguagem usada por João foi usada aqui por Joel para descrever o início desse dia. E olha aqui, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. Então, antes que o dia do Senhor, que é o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, chegue, também é chamado dia de Cristo, e Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Antes que o dia do Senhor comece, o sol escurece e a lua se torna em sangue. Aleluia. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá salvação, haverá arrebatamento. No monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes de toda a terra, aqueles que o Senhor chamar. E nós os que sobrevivemos, nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precedemos os que dormem. A mesma linguagem é usada por Paulo. Como vês, a Bíblia ela é bastante coerente. E esta posição de arrebatamento que eu estou aqui a adotar é uma posição pré-ira. Ou seja, eu creio num arrebatamento pré-ira. Não é um pós-tribulacionismo clássico.
da teologia. Isto não tem nada a ver com teologia, tem a ver com Bíblia. O arrebatamento depois da tribulação, mas antes da ira. Porque a grande tribulação não vão durar 3 anos e meio, vai durar dias, não se sabe quantos. Então o arrebatamento antes da ira de Deus, eu creio. O arrebatamento pré-ira. Glória a Deus. Então é essa a posição que eu estou a dizer. Pré-ira ou antes da ira. Então, tu já viste que o arrebatamento se dará na vinda do Senhor, e a vinda do Senhor para o arrebatamento é no dia do Senhor. 2. Joel profetizou que antes que esse dia do Senhor inicie, tem que acontecer sinais no sol e na lua. O sol escurece e a lua se torna da cor do sangue. 3. Em Mateus 24, do 29 ao 31, e nas passagens paralelas de Marcos 13, 24 ao 27 e de Lucas 25, do 21, aliás, do 25 ao 28, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que esses dias, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que esses sinais no sol e na lua, seguidos da sua vinda para o arrebatamento, só acontecerão imediatamente depois da grande tribulação daqueles dias. Glória a Deus. Vamos então ler. Mateus 24, 29 ao 31. E logo depois da tribulação daqueles dias. Então a tribulação chega ao fim. Ela é encurtada. Ela é cortada. Acho que esta parte aqui branca, assim é melhor, ela é encurtada. Assim, dá para ver. Fica aqui ao pendurão. Ela é encurtada. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o final. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Como um relâmpago que sai desde o Oriente e brilha, resplandece até o Ocidente. Aleluia. E todas as tribos da terra se lamentarão. Porque também está em Apocalipse 1,7. Eis que eu venho com as nuvens e aleluia, todo o olho verá. Até mesmo aqueles que o trespassarem. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aleluia. Apocalipse 1,7. Então isto é bastante coerente com Apocalipse 1,7. Aleluia. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Verão o Filho do Homem. Verão. E ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombeta. Grande risco de clamor é grande barulho de trombeta. Os quais ajuntarão os seus filhos desde os 4 ventos. Ora, 4 ventos, a expressão refere-se à terra. Ou seja, desde toda a terra. 4 refere-se à terra inteira. De toda a parte da terra. Dos 4 pontos cardeais do norte, do sul, do leste e oeste. De toda a terra. Dos 4 pontos cardeais da terra. De uma a outra extremidade dos céus. Então, o arrebatamento dos 4 pontos cardeais da terra. Ou seja, de toda a terra até a cada uma das extremidades dos céus. O arrebatamento da terra aos céus. Quem quer diga aleluia. Quem crê diga glória a Deus. Quem crê diga cantar a bassúria, cantar a brastéria. Aleluia, glória a Deus. Pronto. Marcos, capítulo 13. Vamos avançar. Agora temos que avançar, correr um pouquinho mais. Marcos, capítulo 13, do 24 ao 27. Ora, naqueles dias depois daquela tribulação. Então a tribulação chega ao fim. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória, ou com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até à extremidade do céu. Então isto é um arrebatamento claro da terra, acho que não esquece esta carteira, da terra ao céu. Da terra ao céu. Glória a Deus. Um arrebatamento da terra ao céu. Isto aqui não é um ajuntamento de israelitas, aleluia, como dizem muita gente, não é? Como dizem os pré-tribulacionistas, não é um ajuntamento de israelitas no finalzinho da 70ª semana de Daniel na terra de Israel. Isto é um ajuntamento da terra. Eles são ajuntados, ou seja, são recolhidos da terra e ajuntados no céu. O arrebatamento da terra ao céu. Desde a extremidade da terra, ou seja, desde a parte mais longínqua da terra à parte mais longínqua do céu. O arrebatamento da terra ao céu. Bem claro. Glória a Deus. Vamos aqui a Lucas. Também é uma passagem paralela. Não está tão claro a parte do arrebatamento, mas tu entendes como ela fala claramente dos mesmos eventos, adicionando outros detalhes. Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aleluia! Sinais no sol e na lua, nas estrelas, olha aí. Na terra, a angústia das nações em perplexidade do bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectativa, ou na expectação das coisas que sobrevirão, que ainda hão de vir, que é a ira do Senhor. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aqui é que fica iminente. Aqui é que não depende de mais nada. Pode ser a qualquer segundo. Aleluia. Tenho dito. Glória a Deus. Amém?
Conforme eu disse, em Mateus 24, 29 ao 31 e nas passagens paralelas de Marcos 13 e de Lucas 21, o próprio Senhor Jesus nos disse que esses sinais no Sol e na Lua, seguidos da sua vinda para o arrebatamento, só acontecerão imediatamente depois da grande tribulação daqueles dias. Quarto, a grande tribulação começa a meio da 70ª semana de Daniel, após a abominação da desolação, conforme Daniel 9:27 e Mateus 24, do 9 ao 22. Portanto, eu já te falei, já te expliquei aqui sobre a grande tribulação, isto já tinha sido explicado, não é? Mas eu vou reler para que fique bem frisado. Muita gente não sabe o que é a grande tribulação. Muita gente pensa, ai pastor, vamos estar aqui toda a grande tribulação. Eles pensam que toda é aos 7 anos. Não. Outros pensam que toda é aos 3 anos e meio. Será dias, não se sabe quantos. Vão ser encurtados. Quando o sol e a lua escurecem, Jesus vem e começa o dia do Senhor, também chamado dia da sua ira. Eles não sabem nem o que é a grande tribulação. Quando a gente fala de grande tribulação, pensam que são 7 anos. Não são 7 anos. Não está em parte nenhuma nas Escrituras dizer que são 7 anos de grande tribulação. Isso não está escrito. Jesus não chamou os 7 anos de grande tribulação. Chamou a primeira parte de princípio das dores. E depois haverá então uma grande tribulação. Como nunca houve. Vamos então para o livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana, com muitas nações. E na metade da semana, ou seja, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações verá o assolador, até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus, isto é muito forte, esta palavra. Glória a Deus. Vem aqui em Daniel 11:36. E este rei fará conforme a sua vontade e levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo o Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete. Ou seja, até que seja completada a ira. A ira vai ser completada na batalha do Armagedão. A ira começa a ser derramada quando é iniciado, aleluia, quando é aberto o 7º selo do Apocalipse. Ela é anunciada na abertura do 6º selo do Apocalipse. Porque eles dizem, é vindo o grande dia da sua ira. Mas a sua ira é retida. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores. É falado, aleluia, é falado para os anjos não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, para não danificarem. Mas depois, em Apocalipse 8, na abertura do 7º selo, um anjo vai debaixo do altar, pega o fogo, orações dos santos e derrama sobre a terra, e aí há relâmpagos, terremotos e juízos na terra, começa a ser derramado. São avistados 7 anjos com 7 trombetas e depois vem o primeiro e toca, e logo é derramado sobre a terra. E quando aquilo é derramado sobre a terra, a primeira trombeta, aleluia, há logo a queima. Toda a erva verde é queimada e 1/3 das árvores é queimada. Começa a haver a destruição. Então, para tu teres a noção bem das coisas, que a terra é ferida, as árvores, que tinha sido para não... A ira do Senhor só começa na abertura do 7º selo do Apocalipse. Portanto, o anticristo vai ser próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Só para tu entenderes, há uma das taças da ira de Deus que eles vão morder a língua de dor. Deus vai derramar aquela taça sobre o reino do anticristo. Eles vão morder as línguas de dor. Então eles depois vão ser atormentados. Eles que atormentaram os que habitam a terra. Eles vão ser atormentados. Então está bem claro, bem conciso. Mateus capítulo 24, para tu saberes que a grande tribulação não é todo o período. Eu não vou estar a ler todo o Mateus 24, não há tempo. Mas diz aqui, Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados. A palavra atormentados vem, esta expressão seres atormentados vem do grego telipsis, ou seja, vos hão de entregar para a tribulação. Aí é que começa a grande tribulação. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, ou seja, até ao fim dos tempos, até ao dia do Senhor, esse será salvo. Aleluia. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Aleluia. Quando, pois, virdes, esta expressão, quando, pois, otan, ou vem do grego, quer dizer, quando, por este motivo, quando, por esta razão, ou quando, consequentemente, ou seja, quando, por este motivo, porque é que vão entregar os cristãos para ser mortos, para a tribulação? Por causa da abominação da desolação. Então, quando, por este motivo virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. E depois aqui manda fugir. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, etc. Mas eu vou saltar aqui para o 22. Para o 21. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Então, a grande tribulação só começa depois do princípio das dores, mencionado por Jesus em Mateus 24, 8. Quer dizer que a primeira metade da semana é o princípio das dores.
E a grande tribulação começa só depois da abominação da desolação. Só ao meio da semana, é isso que eu estava a falar. Foi bem claro. Ramanagashaya. Metendo aqui as duas. Imaginando que esta parte... Pronto. Glória a Deus. Vamos meter assim. Imaginando que esta primeira metade aqui mas todas estas coisas são só o princípio das dores. Depois, quando depois viste que o abominável da desolação está no lugar santo, que é este martelo aqui, pá, que quebra a semana em duas, que é o anticristo se manifestando como besta no tempo, quem lê entende. Então aqui haverá então uma grande tribulação como nunca houve. E se aqueles dias, aleluia, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos Cristos são abreviados aqueles dias. São abreviados quando o sol e a luz escurecem, conforme eu já te li. Aleluia, glória a Deus. Não vou estar aqui falar mais sobre este tema, está bem claro. Só não entendo quem não quiser. Glória a Deus. Vamos aqui adiantando. Temos que correr. Glória a Deus, aleluia, santo. Amém? Quinto motivo, quinto motivo temporal. São tempos diferentes, o arrebatamento e o Armagedom. Também vemos que os sinais no Sol e na Lua de que falou o profeta Daniel, que antecedem o dia do Senhor, só se cumprirão depois que o sexto selo for aberto, e o sexto selo só poderá ser aberto depois que forem abertos o quarto selo, que é a morte, e o quinto selo, que são os mártires da grande tribulação, conforme Apocalipse 6, do 7 ao 17. Vou já abrir e vou já ler. Apocalipse 6, glória a Deus, 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome a morte. E o inferno o seguia, o Hades o seguia, o Sheol o seguia. Os demónios estão lá, o seguiam. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com a fome, e com a mortandade, e com as feras da terra. Agora aqui vou fazer um parênteses. Irmãos, quando diz aqui com as feras da terra, glória a Deus, isto aqui, quem não está bem acostumado com a linguagem grega, pode até levar alguém a pensar que isto aqui é com animais ferozes, mas não é com animais ferozes. Esta expressão, feras da terra, vem de Therion, e sempre que Therion aparece em Apocalipse é besta. Portanto, e com as bestas da terra. Ou seja, com o anticristo, que é a besta que emerge do mar, e com o falso profeta, que é a besta que emerge da terra. Portanto, vai haver duas bestas e que vão ter o poder, aliás, de matar a quarta parte da terra. Não diz que matam, mas têm o poder de matar. Vão atacar, vão tentar perseguir a quarta parte da terra com a espada e com a fome e com a mortandade. Ou seja, com epidemias. Então eles vão atacar, como este vírus agora apareceu aí o Zika. Eu creio que pode ser certamente um vírus engendrado através, aleluia, da ciência. Eles usam da ciência para o mal, do conhecimento, porque a ciência se multiplicará também, falou Daniel. Pode ter sido uma coisa engendrada em laboratório, eu creio que sim. Então tu vês aí, matará a quarta parte, aliás, não matará, terá o poder para matar, ou seja, vão perseguir, vão tentar matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome e com epidemias, com mortandade, e com as feras da terra. Esta expressão "e com", do original grego, upo, e sob, ou seja, debaixo das bestas da terra, ou seja, do anticristo e do falso profeta. Então, este quarto selo aqui, a morte, eu creio que já se inclui no período chamado Grande Tribulação. Glória a Deus. Agora aqui o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqui estão os mártires da tribulação. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqueles clamavam porque o dia da vingança de Deus, que é o dia do Senhor, ainda não tinha começado. O dia da ira do Senhor, a ira do Senhor, ainda não tinha começado a ser derramada na terra. Então estavam clamando por vingança, por justiça. Aleluia. E foram dadas a cada um compridos vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles o foram. Portanto, um pouco de tempo corresponde claramente ao que Jesus disse. Se aqueles dias não fossem abreviados. Aleluia. Aleluia. Haverá então uma grande tribulação como nunca houve, nem tão pouco cada vez. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa disso serão abreviados aqueles dias. Então aqueles dias vão ser amputados. Senão o anticristo matava todos os escolhidos e não haveria ninguém para ser vivo até o dia do arrebatamento. Harabacantai. Mas há um número determinado de cristãos que estão destinados a ser mártires naqueles dias. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue,
e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. Agora repara o cumprimento da profecia de Joel. Aleluia. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. O que é que disse Joel? E acontecerá que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, quer dizer que o dia do Senhor, que é o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, só começa na abertura do sexto selo do Apocalipse. E o sexto selo é depois da grande tribulação, obviamente, conforme nós vimos aqui no contexto. Aleluia. Porque os selos estão em ordem cronológica. Não pode o sexto selo acontecer antes do quarto. Aleluia. Não pode. Aleluia. Que já é um selo da grande tribulação. E olha aí. Ripalabassuri cantaraia. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Agora é que vai vir a ira do Cordeiro, a vingança, a justiça. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Aqui é anunciado que é chegado o dia da ira, mas a ira propriamente dita só é começada a ser derramada a partir da abertura do sétimo selo do Apocalipse. Portanto, aqui está bem claro, nesta passagem, glória a Deus. Sexto motivo temporal, tempos diferentes. Vemos que em Apocalipse 7, do 9 ao 17, que é depois que for aberto o sexto selo do Apocalipse e depois que forem dadas ordens aos anjos para não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, e depois que forem selados os 144 mil israelitas, que são das premissas de Israel, surgem no céu milhões de pessoas trajando vestes brancas, que são todas as nações, tribos e línguas da terra e que tinham passado pela grande tribulação. E estes são os cristãos arrebatados, obviamente, porque é todas as nações. Não é um arrebatamento de judeus, nem um ajuntamento de judeus em Israel, mas é um arrebatamento aos céus. Aqui não são almas já, aqui já são pessoas que estão lá, trajando vestes brancas. Não é apenas as almas aguardando a ressurreição, mas já são pessoas trajadas. Então, vamos aqui ler Apocalipse. Eu vou ler todo o capítulo 7 para tu entenderes. E depois destas coisas, que coisas? Depois da abertura do sexto selo do Apocalipse, depois que o sol escurece e a luz se transforma na cor do sangue, depois que as pessoas se escondem e lamentam, porque vem a vinda de Jesus e dizem que anunciam que é chegado o grande e terrível dia da sua ira, que é o dia do Senhor. Depois de todas estas coisas, vi os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gad 12 mil selados, da tribo de Aser 12 mil selados, da tribo de Naftali 12 mil selados, da tribo de Manassés 12 mil selados, da tribo de Simeão 12 mil selados, da tribo de Levi 12 mil selados, da tribo de Isacar 12 mil selados, e da tribo de Zebulon 12 mil selados, da tribo de José 12 mil selados, da tribo de Benjamim 12 mil selados. Portanto, ao início, nós vemos, aleluia, que há um anjo que sobe do lado do sol, aleluia, e clama com grande voz aos 4 anjos, mandando não danificar ainda a terra, o mar nem as aves. Então a ira de Deus é retida por um tempo, até à abertura do sétimo selo do Apocalipse. Depois são selados os 144 mil israelitas que vão substituir a igreja na terra. Vão estar aqui na terra durante aquele período final, que é o período do dia do Senhor. Eles vão estar aqui na terra. Aleluia, selados. Vão ter um selo para serem protegidos, para não serem mortos. Porque no juízo da quinta trombeta, esses selados estão aqui na terra ainda. Versículo 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Portanto, eles atravessaram a grande tribulação. Aleluia! Olha aí o diálogo. Um dos anciãos me falou a quem? A João. Um dos anciãos perguntou para João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: eu quem? João. Disse para quem? Para o ancião: Senhor. Não é o Senhor Jesus, é o Senhor ancião. Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, passaram pela grande tribulação.
Aleluia. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui não diz que eles foram martirizados, não. Porque esta multidão inclui também os mártires, mas já com corpos de glória. Xarabai, trajando vestes brancas. Aleluia. Aqui não diz que eles tiveram que ser derramado o seu sangue para salvar nada disso. Diz que eles lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Então vestes sujas é pecado. Vestes limpas pelo sangue é santidade. Então eles eram santos, por isso é que estão no céu. Foram arrebatados. Independentemente de se alguns deles foram mártires e os outros não. Aleluia. Porque o apóstolo diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos. Dormir é uma expressão figurativa para alabandarai, para morrer. Olha aí. Nunca mais, diz assim, por isso estão diante do trono de Deus, a quem o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calor, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Portanto, aqui acabou. Eles já estão na glória, já estão arrebatados. Isto aqui é o arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Sétimo, em Apocalipse 15, do 1 ao 4, são vistos no céu por João aqueles que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, que passaram pela grande tribulação, ou seja, a igreja que fora arrebatada. Isto acontece antes que sejam derramadas as 7 últimas pragas. Vamos ler Apocalipse capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, e estavam junto do mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e quem não te magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido com os cintos de ouro pelos peitos. Repara, são vistos os arrebatados lá cantando, aleluia, glória a Deus, cantando o cântico de Moisés, na glória, no céu, antes que sejam avistados os 7 anjos com as taças, antes deles derramarem as taças. Isto quer dizer que o arrebatamento tem que vir antes, aleluia, antes do Armagedom, porque o Armagedom, aleluia, se situa entre a sexta, provavelmente no início da 7ª taça, porque neles é consumada a ira de Deus, e ali a ira é derramada sobre o Assolador, até que se complete. Então eu creio que o Armagedom é mesmo, as nações são aliás, os exércitos dos reis da terra são ajuntados no Vale do Megido, em Esdraelon, precisamente, aleluia, precisamente no finalzinho da 6ª taça da ira de Deus, mas só na 7ª é que é completada a ira sobre o Assolador. Só aí é que o Anticristo é lançado vivo no lago, que arde com fogo e enxofre. Então fica bem com esta palavra, porque Deus está falando ao teu coração. Aleluia. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho e resplandecente e cingidos pelos peitos, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Aleluia, glória a Deus. Aramanaya, rabassúria cantas. Aleluia. Então estou-te aqui a provar, em termos temporais, são tempos diferentes. O tempo do arrebatamento e o tempo do Armagedom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 8. O julgamento das boas obras da igreja terá lugar no céu, ocorre após o soar da 7ª trombeta, mas antes das 7 últimas pragas, que são as 7 taças de ira de Deus. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 11, do 15 ao 19. Apocalipse capítulo 11, do 15 ao 19. Diz assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de Nosso Senhor e o seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Harabandagaya, que é o proclamado, virá a ser. Ainda não se iniciou o milénio, mas aí ele já está no controle, porque é o dia da ira do Senhor. Alamantarabassuria, que só termina a ira do Senhor ser derramada na batalha do Armagedom. Alabantorabashoria. Aleluia. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir,
e que tomaste o teu poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, o tempo de destruir os que destroem na terra. Ainda vai haver mais destruição, que são, aleluia, que são as 7 últimas pragas, aleluia. E houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Agora repara aqui o mistério. Handaraba Surya Cantas Néria. Glória a Deus, olha aí. Sharamanai Surikanta Labrai. Aleluia. Enquanto é soada a 7ª trombeta na terra, o galardão é dado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Quem querer diga amém. Vamos abrir aqui em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Aqui não é um tribunal para a condenação, mas é para o galardão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 de Coríntios 3, 1 de Coríntios 3, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim, porque nós, diz assim, ora, o que planta e o que rega, versículo 8, são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Depois mais à frente tu podias ver, aqui vai ser realmente galardão. Haverá vários tipos de galardão. Quem querer diga aleluia, quem querer diga amém. Derpandovachata cabaraio. Ripla subiricento facho de quebaraio. Aleluia. Aleluia. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Adiantando. Para mais referências podes ler Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas 6, capítulo 22 e versículo 23. Aleluia. 9. As bodas do Cordeiro ocorrem no céu antes que a batalha do Armagedom se inicie aqui na terra. Apocalipse 7, aliás 19, do 7 ao 9. Está lá. Antes mesmo da batalha do Armagedom. Portanto, aqui, antes que a batalha comece, lá no céu há as bodas do Cordeiro. Então, é impossível a vinda de Jesus para o arrebatamento ser no mesmo tempo profético. Aleluia, aqui a descida de Jesus montado num cavalo branco para a batalha do Armagedom. Ou Armagedom. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Diz assim: regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestir de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Só depois, no versículo 11, é que é visto o céu aberto e um cavalo branco, e é visto aqui Jesus descendo para o Armagedom. Então, bem clara que a palavra são tempos diferentes. Aleluia. 10. O tempo que os gentios têm para pisar a cidade santa e o santuário de Jerusalém é de 1260 dias. E estes são exatamente os dias que as duas testemunhas têm para profetizar, as quais iniciarão o seu ministério ao mesmo tempo que ao anticristo lhe for dado poder para governar. E tanto o governo da besta quanto o ministério das duas testemunhas abrangerá a segunda metade inteira da 70ª semana de Daniel. E as duas testemunhas são mortas no primeiro dia após a 70ª semana de Daniel e ressurretas no 4º dia após o término dessa semana. E isto ainda durante a vigência da 6ª trombeta. Só depois é soada a 7ª trombeta e só depois são avistados os 7 anjos com as 7 últimas pragas, sendo que a batalha do Armagedom coincide com a 7ª e última taça da ira de Deus, porque neles é consumada a ira de Deus contra o asselador, contra o anticristo, conforme Daniel. Pelo que queremos que a batalha do Armagedom será o último evento dos 30 dias complementares ou adicionais à 70ª semana de Daniel. Conforme Daniel 12, 1 e 12, Apocalipse 11, Apocalipse 13, 5, Apocalipse 15, do 1 ao 5, conforme já lemos, e Apocalipse 16, 1. Que aí fala das taças da ira. Vamos ler alguns destes versículos. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Glória a Deus. Ah, Senhor, Tu és lindo. Daniel capítulo 12, 11 e 12. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou seja, desde a metade, que é o martelo aqui, a ilustração, martelo, desde a abominação desoladora, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias.
Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então repara, tu porém vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás a tua herança no final dos dias. Amém? Ou seja, ele vai, aleluia, herdar as promessas. Então repara, 1260 dias é o tempo do governo do Anticristo, ou 42 meses. 1290 dias até que seja destruído o Anticristo, até que a ira se complete. Aleluia. 1335 dias até que se inicie o milénio. Que está bem discernida a palavra. Aleluia. Vamos então aqui, Apocalipse capítulo 11. Conforme a gente leu. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas as vezes quantas quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, ao fim dos 1260 dias, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se alegrarão, se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, ou seja, eles morrem no primeiro dia dos 30 dias complementares, 1260 dias, é a metade da 70ª semana de Daniel, a segunda metade. Então no primeiro dia eles são mortos pelo Anticristo, e durante 3 dias e meio, aleluia, ao 4º dia, no primeiro dia são mortos e começa a contar o tempo, 1, 2, 3, no 4º dia, ao fim de 3 dias e meio, eles são ressuscitados, aleluia. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Portanto, aqui é coisa gloriosa. E é passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. Glória a Deus. Conforme eu li, glória a Deus. Então, bem clara aqui esta passagem, meu irmão. Ainda na vigência da 6ª trombeta, e já, aleluia, glória a Deus. Na vigência da 6ª trombeta acaba a 70ª semana de Daniel. Glória a Deus. As 2 testemunhas acabam o ministério. A 7ª trombeta já é soada depois também dos 1260 dias. Bem clara aqui a passagem, glória a Deus. Isto é antes das 7 últimas pragas. Glória a Deus. Só para tu entenderes o mistério. Aleluia. Vamos então, continuando. As séries, ouve aí. As séries de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus estão em ordem cronológica. E por isso, tendo o arrebatamento após o 6º selo, mas a batalha do Armagedom coincidindo com a última praga da ira de Deus, isso é a prova cabal que a vinda de Jesus para o arrebatamento da sua igreja e a descida de Jesus montado num cavalo branco para a batalha do Armagedom são 2 coisas totalmente diferentes. Aleluia. Se ambas as coisas fossem acontecer no mesmo lapso de tempo, ficaríamos com uma grande questão. Quem povoaria o milénio? Então, com corpos humanos não glorificados, se todos os salvos tivessem sido arrebatados. Quer dizer, Jesus, se viesse já para o Armagedom, arrebatava os salvos. Se os outros não foram salvos e todos os outros, se não são salvos, não tinham aceitado a Cristo, estavam todos condenados. Naquele lapso de tempo, então, ia tudo ser lançado no fogo, não entraria no milénio com corpos não glorificados. Não daria tempo para a conversão. Então, isto é uma questão bem clara. 13. Se ambas as coisas fossem no mesmo lapso de tempo, ou seja, Jesus descendo uma pausa rápida para arrebatar a sua igreja e nem sequer subindo ao céu, mas ao invés, logo imediatamente descendo à terra para estabelecer o milénio junto com a igreja, que havia sido arrebatada apenas uns segundos antes, onde ficaria a sua promessa de levar a sua igreja para o céu. E registada em João 14, de 1 ao 3, e em 1 Tessalonicenses
3,13. Vamos ler. Como é que ficaria essa promessa? João 14, 1 ao 3, vou ler. Vamos aqui para o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele já foi, e vou-vos preparar lugar, virei outra vez. Então aqui é a segunda vinda. Não há uma segunda vinda em duas fases, ele só vem uma vez. Só que tanto o arrebatamento da igreja como os juízos das trombetas, das taças e o Armagedom está incluso nessa vinda, nessa presença. Nós estamos sempre na presença do Senhor. Enquanto no céu acontecem eventos, na terra vão acontecer outros eventos. Estamos sempre na presença do Senhor. Aleluia. Aí é o dia do Senhor. Aleluia. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém? Então, Jesus vem e não desce à terra. Jesus vem na nuvem, os santos são arrebatados para a nuvem, encontrar o Senhor nos ares e depois sobem para o céu. Bem claro. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Portanto, na presença, nós vamos estar na presença do Pai. Como é que a gente vai estar na presença do Pai? Que Jesus nos leva para o céu. Porque no céu há muitas moradas. Só depois, aleluia! Só depois a gente desce quando for a altura do milénio. Rai subir e basto com dolor xareia. Tremenda esta palavra. Oh glórias. Vai dando aleluia. O dia em que ocorrerá, 14, o dia em que ocorrerá o Armagedom vai ser sabido de antemão. Porque os pós-tribulacionistas creem que o Armagedom, a descida de Jesus para o Armagedom, acontece no último dia dos 1260 dias da segunda metade da 70ª semana de Daniel. Ou seja, o último dia dos 7 anos, que muita gente erradamente chama de grande tribulação, ou seja, dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, é o dia do Armagedom. Então nós podíamos marcar. Se a gente soubesse quando é que o Anticristo faz o tratado ou quando é que ele o viola, era só contar 1260 dias e saberíamos o dia e a hora do arrebatamento. Porque se o arrebatamento era segundos anos antes do Armagedom, saberíamos. O dia em que ocorrerá o Armagedom vai ser sabido de antemão, enquanto que o arrebatamento da igreja estará no dia e a hora que ninguém sabe. Mateus 24, 36. Mas acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o meu Pai. Vamos agora a B. Provas de que os eventos que ocorrerão, que acontecerão na vinda de Jesus para o arrebatamento e os eventos que sucederão na descida de Jesus para guerrear a batalha do Armagedom são eventos diferentes. Primeiro, antes do arrebatamento haverá sinais no sol, lua, estrelas e céus, na terra e no mar, mas nenhum desses sinais sucederá imediatamente antes da batalha do Armagedom. Aleluia. Mateus 24. Glória a Deus. Bem, vamos aqui a Mateus 24. Eu aqui vou usar duas espadas, dois gumes. Duas Bíblias. Uma já está aberta ali em Apocalipse 19 e a outra vou abrir aqui em Mateus e vamos correr. Agora vamos correr. Agora, Mateus capítulo 24. Aleluia. Do 29 ao 31. Diz assim: e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo. Aliás, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombeta, risco de amor de trombeta, os quais ajuntarão os seus filhos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. O arrebatamento da terra aos céus. Então aqui vemos, antes do arrebatamento haverá sinais, mas se tu olhares em Apocalipse 19 não vais ver nenhum sinal. Rabaná, em Apocalipse 19, diz assim: e vi o céu aberto, e és um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. Linho fino, branco e puro. Ou seja, e da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto que na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Arai, Submereia, Claia, Sara, Manai. Não há nenhum sinal aqui que antecede. Depois tu podes ver também em Lucas 21, 25, não é? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações pelo bramido do mar e das ondas. Portanto, vai haver terremoto, vai haver tsunamis, vai haver esses sinais todos. Aleluia, glória a Deus. Porquanto as potências dos céus serão abaladas. Pronto, já estamos aqui a ver
Segundo, aleluia, haverá um sinal visível da vinda de Jesus comparado a um relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra até o Ocidente, em Mateus 24, 27, 29 e 30, enquanto que no Armagedom não existe esse sinal. Mateus 24, vou ler o 27, diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago que sai desde o Oriente e resplandece e brilha, vem do grego phaino, se mostra é brilha, resplandece até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E diz aqui, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas que eram do céu e os potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? O sinal visível, a glória de Deus. Como um relâmpago que sai desde o Oriente e se mostra até o Ocidente. Está bem claro aqui. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Aleluia. Terceiro, na vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Jesus vem junto com as nuvens, no céu. Aleluia. Enquanto que no Armagedom nenhuma nuvem é mencionada, mas aparentemente o céu está aberto. Ou seja, limpo de nuvens, conforme Mateus 24, 30 e Apocalipse 19, 1. Mateus 24, 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Andará Massaia. Enquanto Apocalipse 19, 1, aliás, 19, 11. Eu aqui enganei, não é 19, 1, é 19, 11. Sempre que eu meter 1, 19, 11. Glória a Deus. Apocalipse 19, 11 diz assim: e viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Céu aberto, céu limpo. Céu aberto. Não tinha nuvem. Aleluia. Então há aqui uma aparente contradição. Não é aparente, é uma real contradição. Aleluia. Xarabai, a Bíblia não se pode contradizer. Para dizermos que o arrebatamento será no Armagedom. Glória a Deus. Suriandai. Espera aí. No Armagedom, Jesus surge no céu montado num cavalo branco, enquanto na vinda de Jesus para o arrebatamento nenhum cavalo é mencionado. Conforme já lemos, Apocalipse 19, 11, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Jesus vem num cavalo branco no Armagedom, mas na vinda de Jesus para o arrebatamento é diferente. Quinto, no Armagedom os anjos... Aleluia. Glória a Deus. Quem queria diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Quinto. No Armagedom, os anjos de Deus surgem também montados em cavalos brancos, enquanto que no arrebatamento os anjos vêm sem os cavalos. Vêm, mas não têm os cavalos. Então não é mencionado cavalos em Mateus 24. Nem de São Licenses, mas São Licenses 4, do 15 ao 17. Olha aí. Então vamos lá ver aqui. Apocalipse 19, 14. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Portanto, os anjos seguiam Jesus, porque aquilo é para guerrear. Seguiam Jesus, montados em cavalo branco. Em cavalos brancos. Então, bem claro. Sexto, na vinda de Jesus para o arrebatamento, todas as pessoas que habitam na terra, inclusivamente os reis da terra e que não aceitaram a Cristo, se lamentarão e procurarão se esconder da ira do Cordeiro. Eles vão estar numa atitude de medo. Vão ter medo. Vão se esconder em covas e cavernas da terra. Enquanto que no Armagedom não haverá lamentos, mas apenas os reis da terra. Não é apenas os reis da terra e o seu exército estarão reunidos. Os seus exércitos estarão reunidos para pelejarem contra Jesus Cristo. No vale de Esdraelon. No vale do Megido. Aleluia. Glória a Deus. Onde é que eu posso ver isto? Bem claro. Mateus 24, 30. Olha a atitude. Mateus 24, 30. Isto é no arrebatamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu como terem... Eles vão lamentar. Eles vão dizer: montes caem sobre nós, rochedos, escondei-nos da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Apocalipse 6, 17. Então está bem claro, uma atitude de medo. Mas agora nós vamos ver qual é a atitude, e não vês aqui nenhum cenário de guerra, não há nenhum cenário de batalha aqui na Terra. Enquanto que no Armagedom vai haver um sinal de batalha. Glória a Deus. Está lá ou seja, o sinal, quer dizer, vai haver um ajuntamento para a guerra. Eles vão estar preparados em atitude de desafio, porque o Armagedom não é guerra contra Israel, mas é guerra contra o Cordeiro. Eles vão pelejar contra o próprio Jesus. É diferente de outras batalhas mencionadas também durante o período da 70ª semana de Daniel. Vai haver mais batalhas mencionadas na Bíblia. Glória a Deus, mas eu não quero estar a entrar em detalhe, até porque isso não é um assunto de máxima relevância. Aleluia.
Apocalipse 15, do 12 ao 16. Apocalipse 15, do 12 ao 16. Apocalipse 15 diz assim, do 12 ao 16. Aleluia. Glória a Deus. Aliás, Apocalipse 16, perdão. Eu enganei-me a digitar Apocalipse 16, depois tenho que corrigir. Apocalipse 16 diz assim, do 12 ao 16. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aleluia. Então a taça da ira. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, a sexta taça é um preparo para a batalha do Armagedon. E da boca do dragão, que é o diabo, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é o Papa, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rés. Porque são espíritos de demónios. Porquê é que eu disse que é o Papa? Porque é o único líder que quer juntar todas as religiões. O Papa é o único líder que vai a juntar em torno de si mesmo uma economia de todas as religiões. Então, porque são espíritos. Então vão ser 3 demónios. Um da boca do diabo, um da boca do anticristo e outro da boca do falso profeta, do Papa. Porque são espíritos de demónios que vão fazendo milagres. Que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia para que não ande nu. Bem-aventurado aquele que vigia que guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Glória a Deus. Então ali eles apenas se juntaram. Não diz que a batalha foi pelejada. Ela vai ser pelejada na vigência da 7ª trombeta. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Glória a Deus. Apocalipse 19. Versículo 19 ao 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o seu cavalo e ao seu exército. Então a guerra é contra Cristo. É contra Cristo. Aleluia. E contra os anjos. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Os que receberam o microchip ou coisa ainda menor. Eles receberam um chip, cuidado com o chip. Não recebas nenhum chip, não és gado para ser marcado. Se não fazes nem tatuagem, porque é pecado, vais receber um chip. Andará, bassuri, andalá, e não farás marca alguma sobre vós. Nem dareis golpes sobre a vossa carne, eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. Aleluia. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Não estou aqui a provar, são eventos diferentes. Aleluia. Na vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja haverá grande barulho de trombeta. Rios, clamor de trombeta. Conforme a gente lê, aleluia, rios, clamor de trombeta. Enquanto que na batalha do Armagedon nenhuma trombeta é soada. Glória a Deus. Vamos aqui ler primeiro 1 de Coríntios, capítulo 15. Perdão, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Glória a Deus. Diz assim: Ramanai, Ramanai. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Fala da trombeta. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52, não fala do arrebatamento em si, mas o que precede. Ou seja, fala da ressurreição dos mortos em corpos de glória e fala também da transformação dos vivos. Vai ter que soar a trombeta para que os mortos ressuscitem. Glória a Deus. Então fala de trombeta. Em Apocalipse 19 não há trombeta. Glória a Deus. Quem quer diga aleluia. 1 de São Licenses, capítulo 4, que casa exatamente com Mateus 24. Ou seja, o arrebatamento mencionado em 1 de São Licenses, capítulo 4, e o arrebatamento de Mateus 24 é o mesmo arrebatamento. Não é outro. Eu tenho que comprovar isso. Até seguir faço um estudo só sobre isso. Tenho que comprovar isso. Não, mas são 2 arrebatamentos diferentes. Não são. É um só. É o mesmo. Tem os mesmos eventos. Está na mesma ordem. 1 de Coríntios, 1 São Licenses, capítulo 4, 15. E dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Finalmente, Mateus 24, novamente, Mateus 24, que é o texto-chave.
para entenderes a profecia bíblica. Diz aqui, aleluia. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor, com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus espíritos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, é bem claro, na Batalha do Armagedom não há trombeta mencionada. Portanto, são coisas totalmente diferentes. Na vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento, isto é o 8, Jesus envia os seus anjos para que ajuntem os seus escolhidos, conforme já foi lido no versículo 31. Desde os quatro cantos da terra e os arrebatem aos céus, enquanto que no Armagedom um anjo que está no sol dá ordens às aves dos céus para comerem as carnes de todos os que se reuniram para a batalha. Isto se encontra em Mateus 24, 31, vou reler. E Jesus enviará quem? Os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus. Mas em Apocalipse 19, o anjo vai dar uma ordem, glória a Deus. E vi um anjo, 19, 17, que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi, aleluia, pronto. Está aqui, são diferentes. Um anjo dá ordens às aves, e as aves comeram as carnes e se fartaram com as suas carnes, está lá no versículo 21. Bem diferente. Glória a Deus. Oitavo, aliás, nono. Na Batalha do Armagedom, a Batalha do Armagedom decorrerá num local específico na terra que se chama Armagedom, enquanto que no arrebatamento da igreja esse local não é mencionado. Já lemos em Apocalipse 16, do 12 ao 16, e os reina num local que se chama Armagedom. Nono, na Batalha do Armagedom, Jesus desce à terra, enquanto na vinda de Jesus para o arrebatamento, Jesus permanece no céu. Ele desce sobre as nuvens, mas fica ali. E nós somos arrebatados, aleluia, juntamente com os ressuscitados. Nós somos arrebatados juntamente às nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Nós encontramos, o encontro é nos ares, não é na terra. E depois vamos para o céu. Aleluia, glória a Deus. E começa a ira de Deus a ser derramado. Aqui, isto foi o 10º. Glória a Deus. 11º e último. Glória a Deus. No arrebatamento, os santos são ajuntados desde os quatro cantos da terra, arrebatados ao céu. Conforme nós lemos em Mateus 24, do 29 ao 31, Marcos 13, do 24 ao 27. Enquanto no Armagedom não haverá nenhum arrebatamento de escolhidos na terra, muito menos, aleluia, não haverá nenhum, aliás, portanto, no arrebatamento, os santos são ajuntados desde os quatro cantos da terra e arrebatados ao céu. Enquanto que no Armagedom não haverá nenhum ajuntamento de escolhidos na terra. Muito menos haverá um arrebatamento aos céus, mas haverá matança e derramamento de sangue dos reis ímpios e dos seus exércitos. Apocalipse 19, do 19 ao 21. E vi a besta e os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra ao que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, um lago que arde com fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saiu da sua boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pronto. Bem claro. Depois logo a seguir vem o milénio. Então está bem claro. Eu provei aqui por A mais B que a vinda de Jesus para o arrebatamento não sucederá no Armagedom. Não sucederá no Armagedom. Tu que me escutas, que ainda não aceitaste Jesus Cristo, Jesus te ama. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele intercede por ti para te perdoar e voltará em breve para te buscar. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço esta rica oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga. Aleluya. Tú que me estás escuchando desde España, desde el Perú, desde los países hispanohablantes, que Dios te bendiga. Aleluya. God bless you. Hallelujah. May the love of Jesus Christ be in your heart. Amen.